Sejam todos bem-vindos aqui à grande live, de hoje, Encontro de Empreendedores, mais uma segunda-feira para a gente compartilhar conhecimento. E quando a gente fala de conhecimento na parte digital e baseado, esse Encontro de Empreendedores, ele tem como objetivo auxiliar pessoas que já estão no mundo digital ou então querem iniciar. Do absoluto zero, elas querem iniciar. E a partir disso, foi criado esses encontros, na segunda-feira. E eu vou estar chamando a Martinha para estar junto com a gente. Para mim sempre uma satisfação, tê-la aqui, para a gente realmente passar, esse pouco do conhecimento, dessa imensidão que existe, porque cada conhecimento que a gente vai trazendo aqui, ele vai se encaixando e fazendo realmente dessa jornada a melhor jornada do mundo digital. Então, como eu falei, foi criado a mentoria 360 graus justamente no intuito de auxiliar pessoas. Então, você que está na live, compartilha essa live para o maior número de pessoas. Vale a pena. Pessoas que não tinham conhecimento nenhum começaram a ver a imensidão desse conhecimento, o quanto é rico o digital. Luz, seja bem-vinda. Então, eu fico muito gratificado, grato por realmente estar contribuindo para cada um de vocês. E aí eu vou passar a fala para a Martinha, para ela se apresentar, e o que você quiser falar, se sinta à vontade, nesse início. Depois eu retomo a fala, e a gente segue, essa live de hoje. Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos que estão conosco. Para a gente é sempre um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês. E esperamos um momento assim de troca, de conhecimento, sempre pedindo a participação de vocês, que é muito importante, sempre tem alguém com algo para acrescentar, a gente não sabe de tudo, Viemos trazer aqui alguns pontos que são relevantes, que são importantes, Para quem não me conhece, meu nome é Marta Lopes e eu estou empreendendo como artesã. Participando então desse projeto aí junto com o Dr. Whindersson. Vamos então à nossa live sobre os 8 P's do marketing digital. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, sou coach também, analista de perfil comportamental, amante do marketing digital e empreendedor digital. Então, com essa paixão também em relação ao marketing, também foi criado esse encontro de empreendedores. Então, eu tenho alguns projetos em andamento, em crescimento, enfim, alguns se firmando nessa direção. E o importante, quando se fala de empreender, é um campo que a gente se arrisca. É importante, como eu falei de uma das lives, essa questão do equilíbrio, quando se fala de empreender, você empreendendo, você não vai ficar nesse equilíbrio. O que significa o equilíbrio? Uma zona de conforto, Está ali, não, aqui está bom, não. Empreender sempre é inovar. Inovar quer dizer o quê? Uma área de desconhecimento, um desconhecido. Uma área que é desconhecida e você vai sempre estar inovando a cada momento. Então, hoje a gente vai estar falando sobre os 8 P do marketing digital. É uma metodologia criada por Conrado Adolfo, Você que não conhece, mas ele é bem conhecido nessa área do marketing. E eu fico muito... a forma como ele traz esse conceito, essa metodologia, é bem interessante. Porque, assim, ele fala o seguinte, que o marketing digital
ele não existe. O que existe de fato é o marketing. Aí você diz assim, você que está assistindo, Clinton, você botou aí embaixo marketing digital. No post de divulgação você botou marketing digital. Mas o que ele está de fato se referindo? O marketing puro, né, de fato toda a estratégia. E muita gente usa o termo marketing digital em alguns momentos como um simples uso de ferramentas do digital. Por exemplo, a questão de fazer a landing page, né, fazer o perfil, eu sei fazer o perfil do Instagram, do Twitter, aonde for. Só que isso são ferramentas digital. Não é marketing. O marketing é toda uma estratégia. Existe o passo a passo. Vocês vão ver hoje essa questão do 8Ps. Então, vamos imaginar que seja essa questão do um ciclo, né? Tem o primeiro passo, o segundo, e tem uma sequência. Existe um encaixe em cada um desses P's. Então, quando a gente, nesse processo do marketing, a gente começa a entender isso, que tudo tem um encaixe, tudo tem realmente um porquê ali. Dentro dessa metodologia, é muito interessante a gente pensar dessa forma. Então, assim, quando eu vi essa metodologia, eu falei, é um passo a passo. Inclusive, o Conrado Adolfo, ele tem um livro só disso, só falando sobre os 8 passos, os 8 P's, né? Marla, seja bem-vinda. Então, é bem interessante, né? E aí trazer essa questão assim, como eu falei, o marketing puro, que é aquele tradicional, ele é usado em vários ambientes, inclusive no digital. Quando se fala do digital, a gente está o quê? Tirando a questão da geografia. Né? Se você, por exemplo, tem uma loja física, tem um comércio, ele está restrito ali na localidade. Mas quando essa mesma loja ela é inserida na parte do digital, quebra barreiras, ela tem acesso, até se for o caso, dependendo do seu serviço, do seu produto, pode alcançar outro lado do oceano, né? Outro país, se assim, né, o seu produto, o seu serviço permitir isso. Então, é bem interessante essa questão da diferença, né? A questão do marketing digital diferente de ferramenta digital. Porque talvez a maioria talvez dos cursos ou do que está acontecendo ou sendo mostrado na internet, talvez seja uma simples aplicar ferramentas digital. Então, talvez a estratégia, a essência do marketing, talvez algumas pessoas ainda não pegaram a essência disso, o feeling disso. Então, hoje vocês vão estar em contato com isso. É bem interessante. O que seria esse marketing, né? De forma geral? É a questão de você saber o comportamento do consumidor, é você saber qual a influência o quanto esse produto influencia esse cliente, né? Essa compra, né? O quanto influencia a necessidade e o desejo, a questão do preço e valor dessa diferença, a questão também do brand, que algumas lives eu também falei do brand, que ele é responsável por consolidar a marca, né, da sua empresa, da sua loja, enfim. Então, assim, antes de a gente entrar de fato nos 8Ps, né, você que está na live, né, vou novamente convidar cada um de vocês, compartilhe essa live, dá um joinha, um coraçãozinho aí, para que mais pessoas, que o Instagram entenda que esse conteúdo é de relevância. E com certeza existe um diferencial nesse conteúdo de hoje, para que você entenda, né, essa diferença, essa questão do marketing. É a base de qualquer trabalho que você venha fazer no digital. Eu acho muito importante
a gente frisar isso, e quando você entender essa diferença, você vai entender que realmente faz toda a diferença você praticar essa metodologia. E aí eu vou passar a fala para a Martinha, né, para ela falar alguma coisa, e se ela quiser já entrar na questão dos 8 P's. Tá? Sim, é bem interessante, assim, quando você fala que não existe marketing digital, né? Porque a gente está sempre falando, essa expressão entrou da moda, né? Todo mundo fala sobre marketing digital, cursos de marketing digital, como fazer o marketing digital. E agora nós fomos pegos de surpresa, tá vendo como é importante assistir a live, né? Nossa live também é cultura. Também tem conhecimento para agregar aí, né? É porque, na verdade, a essência, né, é o marketing, né? Ele quis, né, provocar mais, né, provocar, né, do que realmente dizer que o marketing digital não existe. Existe. Não existe, logicamente. Mas é também para a gente pensar, né, sobre essas questões, né? O que ele quer dizer com isso, né? E a gente vai percebendo que tem um certo fundamento, mas tem outras questões que devem ser consideradas, né? Então, esses 8 P's desse trabalho de Conrado Adolfo, né? O livro que ele escreveu tinha mais de 400 páginas falando sobre os 8 P's de forma aprofundada. Ele vai buscar, faz o contexto histórico, ele vai lá nos séculos passados e tal, e aí vem caminhando, vem com o surgimento da internet, né, fazendo uma relação entre a internet e a eletricidade, né, e fazendo uma analogia, né, sobre a necessidade que nós temos, tanto da eletricidade, ninguém vive sem energia elétrica, né, e agora, né, ninguém vive sem internet, né, vai ter alguém que viva aí, mas quem quer estar atualizado, quem quer fazer parte desse mundo, a partir dessa nova realidade agora de 2020, assim, precisa se conectar. Sim, verdade. Assim, só queria pontuar, né, que a gente está falando dos 8 P's, a gente vai estar falando um pouco mais dos 8 P's. Sim. Mas, assim, só para que o povo, que as pessoas que estão assistindo, saibam que existem os 4 P do digital, que é diferente dos 8 P's. Uma coisa não exclui a outra, tá? Eu não vou me aprofundar nos 4 P porque não é o intuito aqui da live. Mas, assim, só para que vocês saibam, né, os 4 P do digital é o quê? É o produto, é o preço, é a praça e é a promoção, tá? E, assim, só enfatizando, um conceito não exclui o outro, né? Na verdade, são até complementares. Um ajuda o outro, né? Porque, assim, quem criou, né? O Conrado Adolfo, ele criou esses 8 P's, ele usou P, né, com uma forma de facilitar o entendimento. E, por coincidência, não sei, esse P do digital também, tá? Só para que a gente saiba que existem esses 2 conceitos aí, tá? E, por curiosidade, você pode, né, quem está assistindo, pode até procurar saber, né, o que de fato fala esses 4 P's, né? Se sintam à vontade para isso, mas que foi o intuito de despertar essa curiosidade, né, esse interesse. Isso é também chamado de marketing de serviço, né? Assim, de acordo com as pesquisas que a gente vai fazendo e ouvindo alguns especialistas, eles falam assim que com o surgimento da internet não tinha mais como ficar só com os 4 P's. Né? E aí você vem com o Conrado Adolfo, vem ampliar essa questão desses P's, né? Trazendo então uma atualização, né? Para a gente se atualizar e entrar de vez nessa questão do digital, né? Com as ferramentas corretas, como disse aí o doutor Wilson. Né? Então, se você está empreendendo, você quer falar, Wilson? Não, assim, só para enfatizar, os 8 P's é como se fosse um mapa, ou então, sabe aquele momento que a gente, quando é criança ou adolescente, aquele quebra-cabeça, a gente
Tem aquela imagem completa, a gente olha e vai montando o quebra-cabeça, né? Se a gente não olhar para essa figura completa, vai ser muito mais difícil, mais desafiador você montar isso aqui. Então, esses 8 P's, né, segundo a questão do Conrado Adolfo, é justamente para que você tenha um mapa e saiba, né, facilite essas ações nesse dia a dia. Então, é nesse sentido, né, um mapa, e realmente é um direcionamento, uma orientação. Para quem não sabe nada do marketing, realmente, vamos dizer assim, uma mão na roda, seguir esses 8 P's. Tá? O direcionamento, né? Assim, a gente vai, assim, não tem como a gente aprofundar, tem 400 páginas, aí ele vem e escreve um e-book com 164 páginas, ainda continuou grande, mas a gente consegue fazer um resumo, né, desses 8 P's, que são 8 passos, vamos considerar como se fossem 8 passos para a gente trilhar essa caminhada aí e fechar o quebra-cabeça, como o doutor falou, né? Então, a pessoa começou a empreender, né? E aí ela precisa, a primeira coisa que ela precisa fazer é uma pesquisa, né? Precisa fazer uma pesquisa para descobrir quem é que vai ser esse público, quem é seu público-alvo, né? A gente poderia chamar de a persona, né? Quem é a sua persona? Quem é essa pessoa, onde ela mora, qual é a idade, é homem ou mulher, né? Onde mora, qual é a profissão dela, quais são as dores, os medos, as ansiedades, né? Quais são os problemas que ela tem. Então, você traçar esse perfil de quem vai ser o seu consumidor, né? Em segundo lugar, você precisa saber aonde essa pessoa gasta o tempo que ela tem livre, né? Todo o tempinho que ela tem livre, ela está onde? Ela está no Instagram, ela está no Facebook, ela está nos sites, né? Está buscando ali coisas para comprar no Mercado Livre, na Shopee, enfim, né? Então, você vai fazer essa pesquisa para você descobrir, né, o perfil do seu cliente, o perfil comportamental dele, né, de como ele se comporta enquanto consumidor, né? E também você pode, na internet, você pode tentar descobrir quais são as pistas que esse consumidor deixa, né? Então, quando ele está no ambiente virtual, né? Quais são os sites que ele visita e tal. Então, tem eu não estou lembrada agora, tem um termo em inglês que fala justamente sobre isso, né? Que é um rastreamento de dados, né, que vai rastrear aonde esse cliente entrou, o que ele mais visita, né? Então, esse cliente ele vai ter sempre o mesmo comportamento, né? Ele está buscando ali sanar alguma dor dele, né? E a gente pode continuar falando agora sobre o segundo passo, né? O primeiro passo foi a pesquisa, vamos aí gravando, e o segundo passo é o planejamento, né? Então, é muito importante, segundo o Conrado, a gente compreender a jornada do consumidor. Ele não entra no seu site, ou então você é uma pessoa muito sortuda, entrou lá no seu site, no seu Instagram, comprou de cara, né? Então, assim, tem uma jornada que ele vai percorrer até ele se tornar um lead, né? Até ele comprar o seu produto. Existe uma jornada que ele vai. É um processo que ele vai passar, né, até chegar a comprar o seu produto ou serviço, né? Como é que isso acontece? Tem um gráfico bem interessante que tem as carinhas, né, as carinhas com as expressões, e a primeira carinha é a carinha do tranquilo. Então, o seu futuro lead está lá bem descansado, tranquilo, ele não sabe que ele tem um problema. De repente, ele percebe que ele tem um problema, ele já fica incomodado, né? Aí ele parte para a pesquisa, né? Ele vai em busca de uma solução e lá no meio da história ele vai encontrar você, o seu produto, o seu serviço. O que ele vai fazer? Ele vai comprar de cara? Não, ele vai começar a comparar, né? Então ele vai buscar outras empresas, outros fornecedores daquele produto e vai começar a comparar
Logo em seguida, ele vai passar pelo muro das objeções. O que é o muro das objeções? São todas aquelas desculpas, né, que os consumidores usam para não comprar o seu produto ou serviço. Né? Então, está muito caro, será que é esse valor mesmo? Né? Será que chega na minha casa? Né? Será que é um produto de qualidade, um serviço? Né? Será que o vendedor é bom? Enfim, são várias as objeções. E você vai precisar quebrar essas objeções. Né? Para quê? Para que ele possa passar do muro das objeções ao comprador. Né? E aí ele se torna um lead, né, finalmente, e ele vai avaliar o seu produto. Né? Mais à frente, o Dr. Wilson, então, deve falar sobre essa questão do cliente. Quando ele recebe o produto, ele avalia se foi uma experiência boa ou ruim. Ok? Então, esse método, para ele ser mais efetivo, né, então você precisa ter uma boa comunicação com o seu cliente, o seu futuro cliente. Como é que acontece? As empresas, elas querem vender diretamente para o consumidor, só que elas não consideram esse processo da jornada do consumidor. Né? E aí, o que acontece? Se elas fizessem essa questão do conteúdo, que a gente vai chamar de conteúdo de qualificação. O que significa isso? É você dar o máximo de informações para esse cliente acerca do seu produto. Eu quero vender uma bolsa, né, vamos dizer. Então, você vai falar os benefícios da bolsa, os benefícios da pessoa ter uma bolsa, vamos dizer, uma Chanel, né? Quais são os benefícios? Você vai ter status, né? Uma mulher que usa uma bolsa da Chanel, ela é poderosa, né? Ela é chique, as amigas vão ficar assim todas bobas, né? Por quê? Porque você vai dar você vai trazer informações que vão agregar valor a esse produto. Né? Então, por que eu tenho que comprar esse produto? Porque é um produto bom, porque é um produto caro, né? Porque o produto funciona. Então, quanto mais informações você der, melhor para você, ok? E esses conteúdos, eles são, assim, muito poderosos, ok? Porque o cliente está passando por esse processo, né? Então, o que vai acontecer? Essa questão de você trazer esses conteúdos de qualificação vai fazer com que o cliente, primeiro, conheça a sua marca. Né? Então, ele vai conhecer que você vende uma bolsa Chanel. Né? Depois, ele vai passar a gostar, né? Porque você deu tantas informações, né? Porque você já está cativando o seu cliente. Depois, você vai ganhar a confiança desse cliente. Ganhou a confiança, aí ele já está pronto para comprar, né? E aí, você ganhou, então, o seu cliente, que é o seu objetivo. Então, se a gente for falar de uma forma prática, né? Quem nunca entrou no site e aí tem lá, deixa seu e-mail e tal, e depois que você deixa o e-mail, você vai ganhar um e-book, você vai ganhar alguma recompensa, que eles vão chamar de recompensa gratuita, tá certo? Então, é um chamariz. Quem não gosta de uma coisa gratuita é maravilhoso, né? Então, você leva essa pessoa, né, para uma página de captura, e nessa página de captura vai ter lá, deixa o seu e-mail que a gente vai deixar para você um e-book grátis, um guia, um PDF, que vai solucionar, então, a dor desse cliente, algum problema que ele tenha, por menor que seja, ok? E aí, o que vai acontecer? O prospecto vai lá, deixa o e-mail dele, né? Consome, então, essa recompensa gratuita, e aí, o que vai acontecer? Você vai poder enviar outros conteúdos de qualificação para esse cliente, né? Futuro lead, né? Um prospecto. O que vai acontecer? Então, vamos dizer, você vai mandando, né? Sempre você vai mandando, todos os dias você manda um conteúdo, né? Por e-mail. E
você vai fazendo a venda nesse processo. Isso é muito interessante, né? Porque quem pensaria, né? Ah, estou recebendo uns e-mails lá, a Shopee, vamos dar um exemplo, né? A Shopee está no meu pé, tá? Todos os dias eu recebo e-mail da Shopee. Olha o cupom grátis, frete grátis e tal. E ali, todo dia eu estou recebendo, a Shopee ela está trabalhando na minha mente, eu já estou a ponto de comprar. Né? O que acontece? A venda ela vai sendo feita, né, durante esse processo, né? É o que o Adolfo, o Conrado Adolfo vai chamar de vender sem vender, né? Que é o que ele vai chamar de a venda indireta, mas é uma venda elegante. Você não fica oferecendo seu produto, ai, compra aqui, ai, por favor, aqui, ó, compra aqui, a bolsa tá tão linda, compra, não, né? Então, ele ganhou esse cliente, ele envolveu esse cliente, ele deu um conteúdo de qualidade para esse cliente, para ele poder, então, obter, né, o que ele tinha por objetivo. Então, a gente pode afirmar, segundo o Conrado, que é 80% conteúdo e 20% venda, né? Que é bem interessante também. Então, depois de qualificar essa pessoa, ela já vai estar aquecida, tá? E ela vai estar inclinada a comprar de você, né? Que ele fala nesse guia, né, que ele compilou, ele diz que você já pode ser, depois que a pessoa está propícia a comprar, né, então você pode ser mais agressivo na sua comunicação de vendas, né, porque você já, enfim, você já ganhou o cliente, né. E aí a gente parte para, você quer acrescentar alguma coisa, Wilson? Não, assim, essa parte que você falou, na verdade, o que se faz um trabalho, né, diferente do que de costume se faz, por exemplo, eu fiz aquela diferença do marketing digital e o marketing. A diferença é que talvez o foco, em alguns momentos hoje, seja o digital, seja essa venda eventual, não se preocupando com essa construção dessa marca. E dentro desses 8 P's, é justamente, e dentro do que você falou, é enfatizar, né, uma construção, né, vamos dizer assim, uma construção de um ambiente, de um clima, que esse consumidor, esse cliente, realmente esteja mais receptivo, né, para poder, de fato, comprar. Né? Ele está mais envolvido. Então, e quando esse cliente está mais envolvido, isso contribui também para a marca, né, da empresa. E aí a gente pode mencionar, por exemplo, a Coca-Cola, que não precisaria, já é uma empresa bastante conhecida, mas vira e mexe, ela está lá com propaganda. Exatamente. Porque é justamente pensando nessa questão da marca, né? Você solidificar isso mais e mais, né? E na mente dessas pessoas. A marca, a preocupação dela não é vender, mas que essa marca se fortaleça cada vez mais. Né, contribuiu nessa parte aí a mais. Isso, porque o que acontece? As empresas, algumas empresas que estão, assim, vamos dizer, despreparadas, né, para essa questão do marketing digital, elas estão considerando a venda como algo aleatório, né, solto, tipo assim, se comprar, comprou, se não comprar, né, enquanto que nesse processo da jornada do consumidor, então ele vai trabalhando de tal forma, né, é como se fosse assim, vencer pelo cansaço. Você já está tão rodeada, tanta informação, uma hora você diz assim, eu vou comprar esse negócio aqui, eu vou, sabe? Porque você ou tem a necessidade, ou tem o desejo, uma das duas coisas vai segurar você. Né? Então, a gente pode continuar aqui na sequência. O terceiro P é o P da produção, né? Então, é hora de produzir, é hora de começar a se colocar, né? Nessas plataformas. Então,
você vai criar todas as plataformas, né, que você vai precisar para poder produzir esses conteúdos qualificados, né? Então, se você quiser criar vídeos, né, você pode criar um canal no YouTube. Se você quiser trabalhar com a linguagem de blog, você vai criar seu blog, né? Se você quiser, você pode ter uma página no Instagram, ter a sua fanpage para você poder interagir lá no Facebook, né? Páginas de captura e o e-mail marketing, que é muito importante para você poder fazer os seus conteúdos qualificados, né? E aí a gente vai partindo então para o 4P, que é a publicação, né? Então, esse é o passo aqui que o Conrado vai considerar como o mais importante, assim, né? Um dos passos que é mais importante, sem querer excluir os outros. Por quê? Porque as empresas, elas não estão considerando, elas não consideram a questão do processo, né? Então, ou então não fazem publicações de qualidade, né? Não tem publicações que são relevantes, né? Então, os conteúdos, eles vão variar de acordo com o funil. Então, ele faz a ilustração de um funil, tá certo? Esse funil está cheio de pessoas, tá? Vamos considerar que esse funil tem vários níveis e você vê logo no topo do funil aquele mundo de pessoas ali, muita gente, né? Então, ali estão os tranquilos. Eles não sabem que tem problema, né? E aí, na segunda parte, você vai ter os que já identificaram o seu problema, estão acomodados, estão incomodados. Já na terceira fase, você vai ter lá o pesquisador, que vai procurar sanar aquele problema de alguma forma, e assim por diante, como a gente já tinha falado anteriormente. O que acontece? Então, para cada etapa neste funil, você vai produzir um conteúdo que esteja de acordo, né? Então, os conteúdos do topo vão ser mais amplos, né? Os que estão ali no meio, o pesquisador, né? Então, já vai ser um conteúdo mais intermediário, né, que já vai ter um pouco mais de detalhamento e assim por diante. Então, de acordo com a etapa do funil, você vai então produzir esses conteúdos de qualidade, por favor, gente, conteúdos de qualidade. E assim, qual é o objetivo do funil? Você precisa levar naquele grupo grande ali, você precisa levar a parte mais fininha do funil, que é conduzir esse prospecto, tá? Fazer dele um lead, né? Conduzir ele, então, ao processo de compra, né? Que é quando ele vai consumir o seu produto, né? E esses conteúdos, eles vão precisar, então, ter 3 fatores que são muito importantes. Primeiro, precisa matar as objeções, tá certo? Você tem que ter um conteúdo que, quando a pessoa vier com a objeção, você já tem, né? Naquele conteúdo, você já tem uma resposta que a pessoa vai dizer, poxa, realmente, é verdade. O segundo, você precisa valorizar o seu produto, né? Então, e assim você precisa agregar valor também. E por último, concluir a sua venda de fato, né? O seu conteúdo tem que levar esse cliente, esse lead a comprar, ok? Então, eu vou passar agora a fala para o Dr. Wilson, que ele vai continuar aí com o 5º, 6º, 7º e 8º. Essa questão do funil, né, quando a gente fala de, assim, eu vou usar esse termo venda, né, assim, em síntese é o que se faz, mas não de forma direta. Então, quando se fala de venda, a gente sempre fala, um exemplo, você vai prospectar 500 pessoas, mas nem todas essas 500 vão se interessar, vão comprar, né, dessas 500, vamos dizer que esse funil, né, intermediário sobe 100. E aí, de acordo com isso, com algumas outras questões, aí o que vem desce mais 15 pessoas. E, de fato, deixar, né,
no caso, adquirir o produto ou serviço, seja cinco pessoas. Sim. Então, vamos, nesse exemplo, a proporção de 500 para que 5 fecha a questão, né? O fechamento da compra. Sim. Então, o funil, ele tem essa... Eu costumo dizer, né, porque a questão do trabalho com vendas, né, também, essa questão, existe a quantidade de pessoas, né, o quanto você vai prospectar. Quanto mais pessoas você atrair, mais chance, né, dessa questão dessa compra ser efetivada. Então, você trabalha também com o número, mas nesse caso, né, além dessa questão, né, como foi dito, é a consolidação da marca. A preocupação, a atenção maior é a questão da marca. Que quando você pensar na marca, ou sua família pensar na marca, pensar em qualidade, pensar em fidelidade, né, em tudo isso. E, como a Martinha falou, né, teve o primeiro P, a pesquisa, segundo, a questão do planejamento, terceiro, a produção, e o quarto, a publicação. Tá? Eu estou recapitulando para você que está assistindo e entrou depois e não pegou nessa informação, né, para que a partir daqui eu possa continuar. Então, depois do quarto P, tem o quinto P, que é promoção. Quando a gente fala de promoção, é bem interessante, a gente pensa logo em preço menor, né? Preço lá embaixo, né? Sei lá, 50%, vem logo, sei lá, 50%, 30%, é a primeira coisa que a gente pensa quando fala em promoção. Mas quando a gente fala nesse quinto P, nessa promoção, a gente está falando de promover a marca. Ou que a gente está sempre frisando, a marca, né, dessa empresa. Então, assim, então, para isso, o que acontece para ter essa promoção? Se investe em mídia patrocinada, que pode gerar mais resultados, né, para essas publicações. Né, a Martinha falou, né, por último, sobre a publicação. Então, baseado nessa publicação, se patrocina essas publicações para gerar mais resultados. Então, assim, então nessa estratégia, o que se considera? Pode ser considerado o Google Ads, que seria a plataforma do Google que tem esse gerenciamento de anúncios, tem o Facebook Ads e também o LinkedIn Ads. Então, assim, é sempre bom, né, que você promova a sua marca, sempre que puder. E não esqueça de criar um relacionamento duradouro e saudável com esses clientes. Porque é mais interessante você promover o conteúdo do que a questão dos produtos e serviços. Como foi dito, né, essa questão do vender em si não vai ser o pano de freio, o que chega primeiro, não é isso. É essa questão de todo o conteúdo, a marca, né, o que representa essa marca. A Apple representa muito bem, né, essa marca. Então, quando fala da Apple, né, o lançamento de um novo telefone, um novo produto, aí faz fila e mais fila, ou seja, não ter aquele produto significa uma série de valores que você está perdendo. Então, a Apple faz isso muito bem. Então, ou seja, né, em outras palavras, o que eu falei aqui em relação à promoção. O primeiro é atrair, né, esse cliente pelo que você diz e depois pelo que você vende. Então, essa seria uma sequência, né, pelo tudo que representa, tudo que você diz, do que pela própria venda em si. Então, esse é o conceito de promoção, né, o quinto P
a promoção. Então, como foi dito, existe um link de um P para o outro. E por ser nessa sequência, como eu falei no início da live, é importante que você visualize como se fosse uma roda, onde tem cada item, cada P vai seguindo o próximo item, e aí você vai fechar esse ciclo. É como se fossem pré-requisitos, né? Um é pré-requisito para o outro, você conseguir. Exato. Cumprir a próxima etapa, o próximo passo. Então, se tira um P desse, né, fica faltando alguma coisa. E o ciclo e o resultado não acontece. Isso. Então, assim, então, o sexto P é a propagação. Ele parece, né, ele se assemelha muito à promoção, mas ele tem uma leve diferença em níveis. Por quê? A propagação ele tem a ver com a viralização. Nesse caso, nesse ponto, é hora de viralizar, né? Viralizar suas campanhas. Então, aqui, você já ouviu falar que o melhor marketing é o boca a boca? Só que qual é a diferença aqui? A diferença é que boca a boca, né, se tornou virtual, nesse caso. E aí você o quê? Você aproveita, né, incentiva essa questão da persona a propagar as suas campanhas. Aonde essas campanhas foram colocadas? Como eu falei anteriormente, no Google ADS, no Facebook ADS e também no LinkedIn ADS. Então você criou essas campanhas, né, no intuito da promoção, e qual o próximo passo? Que esses clientes começam a viralizar isso, com o boca a boca, né, de acordo com a propagação dessas campanhas. E aí o que? As redes sociais, eles oferecem inúmeras possibilidades para isso. A análise de conteúdo que você pode gerar, né, e gera e escolhe, né, redes, as redes que mais se encaixam em relação ao seu tipo de produto e o seu tipo de serviço. Então você vai procurar, existem inúmeras possibilidades. Então você vai procurar a rede social que mais se encaixa com o seu produto ou com o seu serviço. E então assim, é mais importante, né, é mais importante você dar mais atenção à experiência do seu cliente, né? O cliente ele vai ter uma experiência com a sua marca, e desde o atendimento até o pós-venda. Então, a propagação ele tem esse intuito para que a gente dê atenção a esses pontos. Então, assim, do sexto a gente vai para o sétimo P. Quando você quiser falar em cima do que foi dito, se sinta à vontade, viu, Martim? E você que está assistindo também, se sinta à vontade para perguntar, para, né, falar, colocar visão aí que você queira colocar, se sinta à vontade, tá? Colocar sua experiência. Exato, né? Até você está até fazendo um trabalho digital, e aí você escutando cada passo desse, você até identifica, pô, eu não estou fazendo esse P aí, né? Enfim, e aí você compartilhar com a gente, que é importante também. Então, assim, o sétimo P, ele tem a ver com a personalização. Então, a personalização é essa coisa particular, né? Essa coisa que é única para cada cliente, né? Então, nada torna um cliente mais próximo de uma marca do que a personalização, né? E a personalização traz a fidelização, né? Essa coisa, e junta isso. Aí você pergunta como. O público começa a se identificar e reconhecer com o conteúdo que você produz, né, com a sua empresa. Ele passa a ver a sua marca como algo familiar, algo de confiança. Então, o grande ponto, né, o grande ápice
de uma empresa e de uma marca é ganhar a confiança desse cliente. Com isso, esse cliente, ele compra várias vezes. Você tem um cliente aonde ele pode comprar várias vezes da sua empresa, da sua marca. Isso é fidelização, isso é confiança. E o brand e o marketing, né, como fala o Conrado Adolfo, o marketing puro, ele incentiva essa questão da marca, do brand. Sim, sim. É justamente isso, que é essa confiança. Você vai ter um cliente que vai comprar várias vezes na sua mão, que é diferente da questão da venda eventual. Quando a pessoa pode comprar ali, mas nunca mais vai ver a sua empresa, enfim, algo foi ali do momento. E não é isso o intuito final. E isso, né, com isso, ajuda a aumentar a interação desse cliente, o engajamento, a sua marca na web, na internet. Então, como nas redes sociais, o que é que acontece? Nas redes sociais, blogs, sites, o que acontece? Vai fazendo o quê? Com que ela cresça e que ela seja beneficiada pelos algoritmos, buscadores e das redes sociais. Então, assim, quando fala de algoritmos, não sei se você que está assistindo já reparou, você curte alguma coisa sobre emagrecimento. Daqui a pouco, quando você entra de novo, vem um conteúdo novamente de emagrecimento. Outra vez, emagrecimento novamente. Isso é o que? O algoritmo. O que é o algoritmo? É uma inteligência artificial que ele percebe os seus gostos, desejos, preferências, curtidas. Então, esse algoritmo, da mesma forma da personalização, né? Se esse cliente ele tem essa questão da personalização e ele gosta da sua marca, ele, como eu falei, ele vai comprar várias vezes. Então, esse algoritmo vai te favorecer nessa dinâmica, dessa inteligência artificial. Nas redes sociais, os buscadores, como o Google. Então, assim, o Facebook. Então, tudo isso vai contribuir. E, vamos dizer assim, a gente falou do 1 ao 7. Então, vamos dizer que esse 7 seria um fechamento. O 8, ele vem como uma avaliação, que até então foi feito até o 7º P. De que forma, né? Vocês já podem perguntar. Tá, assim, só para vocês se situarem, né? No marketing digital, uma das maiores vantagens é a possibilidade de você mensurar resultados de cada ação. Então, assim, quando se fala todo esse processo do primeiro P até o 7º, o que você está fazendo? Você está construindo algo. E nessa construção você precisa saber se você está indo na direção certa, se você está atingindo o público certo, se o investimento que você está fazendo realmente está atingindo o seu objetivo. Então, assim, por isso que o P, né, de precisão, que é o 8º P, ele avalia os resultados das estratégias realizadas, de cada ponto desse. E para isso, usa-se o Q, né, o KPI. O KPI. O que seria esse KPI? Ele significa indicadores chaves de performance. Então, são métricas que avaliam o sucesso ou fracasso de determinada ação. Então, tem esse elemento, né, nessa questão da precisão, desse P da precisão, que a gente precisa desses dados também. No início, né, que foi dito por Martinha, a pesquisa também tem dados. Então, para começar e para finalizar o ciclo, dados. É preciso de dados. Então, alguns dos... Para fazer essa mensuração, né? Exato, porque nada melhor do que a parte matemática da coisa, né? Porque
a parte subjetiva, né, vamos dizer assim. Né? Nessas horas, o melhor caminho realmente é o dado, que é algo mais assertivo. Conrado vai falar, sabe o quê? Ele vai falar assim, que o marketing, ele virou um matemarketing. Os números como conta, os dados, né, os valores, né? Então, é a matemática. E assim, só aproveitando, né, uma profissão, né, que está aparecendo muito é a questão do gestor de tráfego, e esse gestor de tráfego, ele lida muito com dados, né? A gente falando de dados me fez lembrar. Então, vai ter alguns pontos, alguns momentos que esses dados é importante para você mensurar o quanto você está crescendo, o quanto você está indo na direção, né, que você vai realmente atingir seu objetivo. Então, é bem interessante essa parte. E aí, alguns QPI mais usados para avaliar a performance, né, das campanhas são o ROI. Aí você pergunta, o ROI, né? Parece até não vai botar o nome do seu filho, dos filhos, né? O ROI. ROI é o quê? É o retorno sobre investimento. Então, todo aquele dinheiro que você investe, você quer realmente ter um retorno, um lucro. Então, esse ROI, ele vai mensurar isso. Outro ponto é o custo por lead. Então, assim, muita gente fala, né, que cada lead custa tanto, né? Então, você vai ver isso, custo por lead. Tem o ticket médio, também você vai ver. A questão das taxas de conversão. Essas taxas de conversão é o quê? É a questão quanto você torna esses clientes, eles compram, né, na verdade, o seu produto. O quanto você tem de virar, né, essa venda. Então, assim, é possível analisar o perfil de quem interage com você, né, quantas pessoas abriram ou clicaram o seu e-mail marketing, o seu site, né, qual o conteúdo que mais foi acessado no seu site. Então, tudo isso é possível ver e mensurar com esses dados e tendo a metodologia dos 8 P's e, mais especificamente, o oitavo P, a precisão. Então, assim, só, né, fazendo um apanhado geral, então, assim, atualizando esses 8 P's, esses 8 P's seriam o quê? A construção dessas ações. E que vai melhorar o quê? As suas campanhas, transformando o seu conteúdo sendo algo muito mais assertivo, com muito mais estratégias, né, que você vai usar, né? Aí o que? Você fecha o oitavo e aí, consequentemente, você entra no primeiro P, que é a pesquisa. Essa pesquisa é o quê? Para melhorar todo o resultado desse ciclo. Então, gente, isso, né, os 8 P's, ele vem como uma metodologia, vem como um direcionamento, aonde você, né, como um mapa, como eu falei no início, um mapa, né, a questão de você, faça uma analogia em relação ao quebra-cabeça. Você precisa de uma figura inteira para poder montar esse quebra-cabeça. E esse 8 P's é essa figura completa para te auxiliar, facilitar essa jornada nesse marketing digital. Ou então, né, como ele diz, o marketing puro, né, que a gente pratica tanto, né, talvez seja mais a questão das ferramentas do que o marketing em si. Então, uma reflexão para essa noite é justamente o quanto você tem praticado o marketing, né, uma estratégia para promover o seu produto ou o seu serviço, o quanto você tem sido somente um aplicador de ferramenta digital. Né? Fazer essa reflexão, porque se você opta pela questão da estratégia do marketing, você tem a condição de fortalecer a sua marca,
você tem uma condição de criar fidelização, confiança desse cliente e, com certeza, é uma construção, né, de médio e longo prazo, né? A gente está num mundo mais imediatista. Talvez isso influencie muito. A gente quer tudo para ontem. Então, esse ontem não dá tempo de construir esse fortalecimento dessa marca. Então, é um dos pontos, né, que eu quero deixar de reflexão. E aí eu passo a fala para a Martinha, para ela falar as considerações finais, o que você quiser falar, né, em relação aos 8 P's, enfim. A gente vai acrescentar aqui, o 9º P é tenha paciência. É o P da paciência. Porque você não pode ter persistência também, né? E você não a construção do seu processo na internet, né, vai depender desses passos e talvez isso demore tempo, né? Você tem que ser paciente, né? Então, eu estava vendo uma planilha, né? No e-book dele, ele colocou assim, layout bonito mesmo é planilha, né? E aí tem um personagem lá do Star Wars, eu não assisto filme assim, bem interessante, o cara olhando assim com a carinha, né? E assim, eu achei interessante o nível de detalhamento, né? E o cara é um monstro do digital, né? Do marketing, né? Ele é assim, é professor, é palestrante, ele tem um conhecimento denso, complexo, né? Profundo, né? E essa planilha que ele trouxe tinha assim, do lado esquerdo variáveis, e o Wilson até trouxe aqui algumas, mas assim, muito detalhado, preço, margem desejada, custo máximo para venda, taxa de conversão, taxa global, número de leads necessário para uma venda, número de visitas. Então, talvez uma pessoa inexperiente ou que não estude, ela não consegue fazer esse detalhamento. Gente, ele detalha tudo, né? Tem uma parte lá que ele ensina como é que o site tem que ser feito, a posição de cada coisa, para você conseguir captar a atenção desse futuro lead, né? Então, o nível de detalhamento dele essa planilha deve ter pelo menos umas 3 páginas, depois ela se estende com mais 2 ou 3 interfaces, bem interessante, né? E aí, investimento mensal, máximo de visitas diárias, número de vendas por mês, faturamento, lucro, ROI. E isso é do lado esquerdo. Do lado direito da planilha, você vai ter cenário 1, cenário 2, cenário 3, cenário 4 e cenário 5. Gente, então assim, em cada etapa daquela, é uma análise, é um rever onde está errando, né? São todos esses pormenores que a pessoa que está empreendendo vai precisar observar, né? Se ela quer seguir esses 8 P's, né? E aí tem uma equação muito interessante que é o custo máximo por vendas multiplicado pela taxa global de conversão vai resultar no custo máximo por visita para uma venda. Então, pense aí, assim, se você... e agora eu já estou me encaminhando, viu, Wilson, para as considerações finais, né? Então, você está empreendendo, você resolveu, achou interessante, importante a questão dos 8 P's, né? Então, e aí você viu os 8 P's, aí alguma coisa deu errado, você disse assim, esse negócio de 8 P não funciona, não funcionou para mim. Então, você precisa voltar, né? Em cada etapa, você vai fazer uma revisão, você vai ver onde foi que eu errei, aquela frase, né? Mas, meu Deus, aonde foi que eu errei? Então, e aí você identificando, então, né, esse erro, você pode voltar, né, verificar, eu tive uma deficiência aqui não houve uma ação efetiva, né? E você vai retomar, e então você vai fazer os devidos ajustes, né? E eu gostei muito de uma frase, que eu não sei se a frase é dele, mas estava no e-book dele, né? Diz assim, enxergue com os olhos do consumidor e não com os seus olhos. Então, você pode estar achando uma coisa,
Mas a pesquisa, se você fizesse a pesquisa, você veria que o seu público-alvo, a sua persona, que é outra coisa, né? Então é hora de voltar, né? Como o Wilson falou, esse é um ciclo, né? De repente você vai ficar aí, né, nesse ciclo até você conseguir implementar e tal. E vez por outra você vai precisar de um desses passos, rever, ajustar, reajustar e fazer o que for necessário para que você possa conseguir os seus objetivos. Nós desejamos aí que que o nosso público, né, tenha sucesso aí nos empreendimentos, ok? Que os 8 P's aí possam dar muito certo para vocês, tá? E não se esqueçam do 9P, ok? Conrado Adolfo, ó, vai pegar a gente aqui no ó, quem disse que são 9, são só 8? Mas o último você precisa, talvez o primeiro, né? Você precisa ter paciência, você precisa ser persistente nesse processo aí de seguir esse esquema dos 8 P's. Sucesso, gente. Assim, só enfatizando, né, que esse conteúdo por completo você tem acesso na mentoria 360 graus, né, tanto vídeo você consegue ter acesso, e não só isso, só esses 8 P's, mas há uma série de outros conteúdos que vão te auxiliar. Mas como essa questão, né, esse pode ser uma base para que você possa fazer o seu trabalho digital acontecer, né, o empreendimento digital. E o meu convite é que realmente você possa, né, talvez esse 8P, né, 8 P's, seja um diferencial na sua trajetória. Até então você não conhecia. Você pode lançar mão disso. Então, além do conteúdo que é de muita qualidade, né, essa mentoria, essa orientação pode te auxiliar ainda mais nessa trajetória. Como eu falei, o intuito do Encontro de Empreendedores foi justamente auxiliar pessoas que ou estão já nessa caminhada ou que estão começando do zero. É possível começar do zero. Eu costumo dizer sempre que a pessoa precisa, primeiramente, ter paciência consigo, né, porque existem desafios, né, quando você está aprendendo algo, você precisa ter o tempo de maturação daquilo, e como eu falei, a gente está num mundo muito imediatista. Então, o fato de você querer logo para ontem pode quebrar um pouco esse ciclo do aprendizado. Mas se você continua ali, você vai construir esse aprendizado, você vai avançando e tem toda uma trajetória que todo o conhecimento que você precisa, você vai encontrar nessa mentoria 360 graus. Então, um conteúdo, eu acredito que seja mais completo, né? A forma como foi feita, está sendo feita, você tem acesso a muitos conteúdos, né? Foi dito até que mais conteúdo que uma faculdade, porque ainda tem a parte do estágio, né, e intensivão. Sim. Então, assim, esse é o intuito, tá? E eu quero agradecer a Martinha e eu quero enfatizar que existe uma programação na semana, nesse mesmo Instagram. Amanhã tem a questão toda segunda a gente está aqui, né, o Encontro de Empreendedores, né, cada semana um tema. Tem um canal do YouTube, toda a live, né, é encaminhada para a questão do YouTube, né, o Whindersson Moraes Coach, o link está na bio, aqui do Instagram. Amanhã, com a Lorena trazendo a questão de um tema em relação à maternidade e casamento, ela foi minha paciente, então tudo essa experiência, ansiedade, a questão de ser mãe e casamento, tudo que está envolvido, ela vai falar amanhã. E também vai ter uma entrevista, né, na rádio. Também já convido cada um de vocês a participarem, que vai ser um pouquinho mais cedo, né? Vai ser por volta de umas 6h20, vou iniciar, ou 6h40, até umas 7h40. Tá? Se vocês vão ver na postagem no Instagram,
vai estar lá, né? A rádio Conexão Salvador. Você pode escutar a entrevista pelo aplicativo, tá? Se você sentir alguma dificuldade, pode dar um oi no meu direct, que eu oriento, né, cada um de vocês, e aí vocês vão assistir, né? Já convido cada um de vocês estejam presente nessa entrevista. Dia de quarta-feira, toda quarta, dia de filme, nesse circuito de filme, aprendizados. Quinta-feira, psicologia, saúde emocional, coaching, integração, tem que trabalhar a inteligência emocional, tá? Então essa é a programação. Agradecer novamente a cada um de vocês, a Martinha, pela disponibilidade, por ter realmente contribuído a questão, né, todo o conhecimento que ela levantou aí e realmente viu o quanto é interessante os 8 P's nessa construção da vida de uma pessoa no marketing. Gratidão a cada um de vocês. Não sei se Martinha quer falar uma palavra. Obrigada a você. Obrigada a você. Agradecer aos nossos participantes, né, por nos prestigiarem com sua presença. Realmente é uma felicidade muito grande para nós ter vocês aqui com a gente, né, e desejar aí que Deus abençoe cada um em seus empreendimentos, né, em seus negócios, né, e até a próxima, então. Desejar uma ótima noite para todo mundo, agradecer ao Dr. Winson, né, e convidar vocês também para o projeto 360. O projeto 360 graus, né? Se sintam convidados também, tá? Crescer e contribuir, né? Esses são os pilares de uma vida, né, de crescimento, e eu contagio e eu compartilho a mesma ideia, né, para que vocês possam seguir isso, né? Crescer e contribuir, tá? Gratidão, tchau, tchau, Martinho, cada um de vocês. Boa noite. Amém. Deus abençoe. Boa noite.